Estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindas à jornada rumo à Semana NutriKids. Essa é uma jornada de aquecimento para a Semana NutriKids que vai acontecer entre os dias 15 e 22 de junho. Tá chegando, né? Segunda-feira a gente começa com a Semana NutriKids. Então, caso você ainda não tenha se inscrito, está em tempo. No final dessa live, você pode ir lá na bio do nosso perfil da Atitude em Nutrição e fazer o seu cadastro na Semana NutriKids, tá certo? Hoje aqui para nossa live nós vamos falar sobre pós-atendimento. Então, como é que eu faço para que como pós-atendimento eu ainda consiga envolver essa família, levando a ter mais adesão, mais uma aproximação mesmo com eles para ajudar que eles tenham mais resultados, né? Porque essa é a ideia. Sempre que uma família busca a gente, busca um profissional, eles buscam porque eles precisam de algum tipo de solução. E isso vai variando de família para família sempre. Agora, o ponto é, eu vou conseguir, às vezes em um único atendimento, em um único momento, em um único recorte ali de 1 hora e meia, conduzir tudo o que é necessário com essa família? Pouco provável, dependendo do caso. Eu vou precisar, talvez, de mais encontros, dependendo do caso, né? E essas famílias, elas também precisam de suporte entre os atendimentos. Eu percebo que quando a gente lida com mães, essas mães, elas têm inseguranças com relação à alimentação dos seus filhos, se estão conduzindo da maneira certa, se não. Então, a gente pode sempre abrir esse espaço do pós-atendimento para essas dúvidas e para conduções que vão ajudar a gente ter maior adesão com aquilo que foi trabalhado durante o atendimento, tá certo? Bem, preparei aqui pra gente alguns pontos importantes pra gente discutir. Então, para começar a entender, você que tá por aí, você trabalha com pós-atendimento já? Você tem algum tipo de contato com as famílias que você atende? Entre um atendimento e outro, né? Depois que você fez a tua primeira consulta, você tem esse contato entre um tempo e outro? Você já trabalha assim? Esse é um ponto que eu gostaria de saber, até para entender do que os outros profissionais por aí têm feito. O que eu percebo a gente tem aquele costume de deixar o espaço aberto, isso acaba sendo o comum. Fica um espaço aberto de contato, então se você tiver alguma dúvida, quando for aplicar algo do que a gente trabalhou aqui, você pode tirar suas dúvidas, por exemplo, ou no e-mail, ou no WhatsApp, ou no software que eu uso, né? Cada um decide qual que vai ser esse caminho do tirar dúvidas, mas o ponto quando a gente fala de um pós-atendimento que encanta, eu não estou falando só de abrir esse espaço para tirar dúvidas, mas eu estou também falando de um cuidado para com essas famílias, tanto com a criança quanto com os seus pais, de às vezes oferecer materiais de apoio para eles para sustentar algumas ações que vão ser necessárias entre os atendimentos. Então, quando a gente fala de mudança de hábito, a gente está falando de, por exemplo, ter que ter novas ações para a construção de um novo hábito, né? Se eu estou falando de inserção de novos alimentos no cardápio, tem a construção de ação. Se eu estou falando de um novo comportamento, seja da criança ou seja da família, tem uma série de pontos que eles vão precisar trabalhar e às vezes a gente precisa de apoio em questão de conhecimento mesmo. E mesmo de alguém lembrando a gente do que precisa ser feito, do que precisa ser conduzido. Portanto, o que eu vou trazer aqui para vocês é a ideia de como eu conduzo o pós-atendimento, como eu acabo orientando também a parte das alunas do coaching, até porque quando a gente fala de trabalhar com coaching nutricional infantil, eu tô falando de trabalhar com uma metodologia que vai ajudar a colocar essa família em ação, né? Esse é o principal ponto, a gente conseguir ter adesão e também levá-los para ação, porque se não tiver ação, imagina, você vem aqui na live, por exemplo, a gente vai e troca um tanto de informações. Se você não tem a ação de sair dessa live e colocar alguns pontos em prática para ver resultado, não adianta de nada. O conhecimento ele fica perdido, ele fica só enchendo a cabeça. Então a ação é o que a gente trabalha no coaching. Para ter adesão eu preciso de uma ação diferente do que está sendo feito. E é muito fácil quando a gente está ali no momento do atendimento
a gente escutar que essas ações vão ser colocadas em prática, né? Ainda que seja aquele atendimento tradicionalista, onde você diz, faça assim, faça assado, a pessoa fala, tá bom, eu vou fazer. Mas o fazer é a questão, eis esse ponto, o colocar em prática mesmo. E o pós-atendimento, ele pode ser conduzido de uma maneira para te ajudar com isso. Eu até coloquei aqui, eu peguei num dicionário o que significava fidelizar, em questão de palavras, porque no tema da nossa live eu pus pós-atendimento, como encantar e fidelizar as famílias. Então, o que significa realmente fidelizar, né? A palavra. É tornar tão especial algum produto, algum serviço, que quando a pessoa pensa em alguém, ela pensa naquele serviço novamente, naquela pessoa novamente. Então, eu fidelizar uma família quando essa pessoa precisar, por exemplo, novamente de uma nutricionista, precisar falar de uma nutricionista, ela vai pensar em mim. Ela vai me procurar novamente, né? Ela vai lembrar o meu nome para indicar para uma pessoa. E ao mesmo tempo, um outro lado do fidelizar para nós, enquanto profissionais aqui da área da saúde, é fidelizar até a alta. Porque é claro que existem famílias que às vezes gostam, principalmente dessa parte da educação alimentar e nutricional com a criança, de ter encontros rotineiros, né? E eu acho isso super bacana. Mas o nosso objetivo, a partir do momento que eles chegam para a definição de alguma meta, é que a gente consiga fazer eles atingirem e que eles não precisem de nós depois daquilo, né? Aquela meta foi atingida, a gente pode vir trabalhar uma outra? Até pode, sem problemas nenhum. Então é um balanço dessas duas coisas. É tanto eu ser lembrada, a fidelização no sentido de ela é a única nutricionista que existe para mim nesse momento, né? E também de eu conseguir ter adesão suficiente para conduzir essa pessoa até o final do tratamento. É uma combinação das duas coisas. Então eu acredito na fidelização por esses dois lados. Nem de prender o paciente comigo, mas se ele quiser continuar comigo, ele tem essa opção porque realmente a gente criou ali alguma conexão que foi importante para ele. E isso, quando a gente fala de tratar a família, de trabalhar com a família, a gente está falando da família toda. É dessa relação que você estabeleceu com os pais e com a criança, certo? Ok, e aí, se a gente fala sobre o encantar, o que seria esse encantar? A palavra em si dá aquela sensação de deslumbramento, né? Nossa, eu achei isso muito bacana, isso é muito fantástico, que diferente. E essa sensação do encantar, ela vem quando a gente faz algo que foge do comum, do esperado. Porque a gente tá, enquanto ser humano, a gente tá o tempo inteiro fazendo associações na nossa cabeça, né? Eu imagino que a consulta da nutricionista seja assim, eu imagino que se ela for fazer algum contato comigo posterior vai ser assim, e o que é que as pessoas no geral imaginam? Imagina que eu vou chegar lá, ela vai me chamar para sentar, vai perguntar o que é que a gente precisa de ajuda, aí ela vai fazer as medidas da minha criança. Aí depois disso ela vai fazer um cardápio pra mim, vai me dar uma série de orientação. Talvez ela até brigue comigo, então eu não vou ficar contando das coisas que eu dou pro meu filho. E o ponto, ela vai pegar isso, vai me entregar e eu vou pra casa e ela vai ficar disponível para dúvidas. Às vezes é isso que eu espero, isso é dentro do que as pessoas vão criando na cabeça delas, né? Ninguém contou que era assim que o nutricionista trabalhava, mas ela vai criando. Então, quando a gente encanta, essa sensação do deslumbramento eu vim aqui esperando uma coisa e eu encontrei algo muito melhor. Ou eu encontrei algo que eu não esperava, né? Eu vim sem expectativa e, nossa, foi muito legal. Essa sensação a gente pode dar, inclusive, após um atendimento. Porque quando a gente fala de criando uma geração e uma aproximação com as famílias, a gente não está falando de um único recorte, né? Não é só o momento do atendimento. Eu posso também conduzir esse pós-atendimento falando, olha, eu tô aqui, eu tenho mais material disponível para você, eu tenho mais condição de te ajudar, a gente tá aqui junto, sabe? E aí essa sensação do deslumbramento, ela começa a acontecer porque aquilo ele não esperava. Então eu, Carol, particularmente gosto muito de ter esse contato com a família entre atendimentos, porque para mim faz sentido tanto para eu reforçar as ações que nós trabalhamos em atendimento, quanto para me colocar ali à disposição. E aí o que eu julgo que é importante a gente sempre conversar com essa família, entender antes, porque eu já tive algumas perguntas do tipo, Carol, mas a gente não
às vezes parece meio invasiva se você tá mandando WhatsApp toda semana, perguntando como é que tá, se pôs em prática ou não. Aí eu falo, então, o ser invasiva vem se você não alinhou isso com a família previamente. Então eu pergunto pra eles, ó, na verdade eu falo assim, eu gosto de trabalhar dessa seguinte maneira. Eu sempre, depois do atendimento, eu geralmente gosto de fazer um grupo, né? Dependendo da idade da criança, se ela tem um WhatsApp, a gente faz um grupo com a mãe, com a criança. Ou se não, eu fico ali só com a mãe mesmo, mas eu monto um grupo, tipo, eu com a mãe, e aí aquele grupo é um grupo onde a criança vai ter acesso quando ela quiser mostrar alguma mensagem, e depois se eu quiser falar algo no particular com a mãe, eu vou falar lá no particular mesmo. Mas aí o ponto é, eu falo, gosto de fazer assim, esse grupo no WhatsApp, porque ali eu posso mandar alguns materiais de vídeos para vocês verem, alguns e-books, alguns áudios, vocês podem me mandar foto, me mandar as dúvidas ali. E eu gosto de trabalhar assim, isso faz sentido pra vocês? Ah, Carol, gostei. E deixa eu entender, eu geralmente faço isso uma vez por semana, mando uma vez por semana pros pacientes. Pra você, tá tudo bem se eu fizer essa uma vez por semana? Você vai se sentir, né, à vontade, vai se sentir pressionada? Como que é isso? Ah, não, Carol, eu vou adorar, porque realmente a gente precisa de alguém lembrando a gente. Ou não, Carol, eu prefiro que não fique pegando no meu pé, quando eu tiver dúvida, eu te falo. Então você pode ajeitar isso antes de mandar qualquer coisa, antes de ficar falando. Você pode ir ter essa conversa nesse primeiro atendimento com eles, tá? Por isso que eu não acho que é invasivo, porque vocês acordaram e essa relação entre o profissional e os cuidadores da criança, de ser muito franca sempre, de dizer, ó, se tiver alguma coisa que tá te desagradando, né, se tiver alguma coisa que você esteja sentindo falta, você pode sempre me dizer. E aí, quando você abre esse espaço, não tem invasão, nem de um lado e nem do outro, porque também, se você já, por exemplo, disse, não, mãe, ó, qualquer dúvida que você tiver, você me manda uma mensagem. Aí tem aquelas que às vezes mandam mensagem, sei lá, 10 horas da noite, com uma dúvida, e aí você vê lá a mensagem e não responde, porque são 10 horas da noite. E aí, de repente, dá 10h20, ela manda perguntando de novo, como assim, ó, cadê minha resposta? Então, esse alinhamento prévio também de que hora você vai estar disponível, como é essa disponibilidade, né? Tem que ser algo que seja confortável para os dois lados. Então, quando a gente fecha um tratamento com uma criança, então você vai fazer um programa nutricional e tudo mais, que você vai passar 8, 10 encontros acompanhando aquela família, e mesmo se for um recorte único, um atendimento mais um retorno, tem que ser uma coisa que seja prazerosa para os dois lados. Então também a gente tem que tomar o cuidado de colocar os limites que são necessários. E isso precisa ser dito, precisa ser falado. Se eu vou lá e digo, ó, qualquer dúvida você pode me escrever, mas eu não digo o que é, que horas que ela pode me escrever, que horas que eu posso responder, quanto tempo eu levo para responder, né? Eu sempre faço um ajuste, eu falo assim, ó, qualquer dúvida você pode me escrever e eu levo até um dia útil para responder. E ponto. Se for alguma coisa realmente urgente, que não dá para esperar, você me liga. Porque senão é um dia útil para responder. A mesma coisa eu faço com as minhas alunas. Eu levo um dia útil para responder. Se for alguma coisa urgente, vida ou morte, me liga, né? Entre em contato de outra maneira, porque senão a gente fica... chega uma hora, principalmente conforme os atendimentos vão aumentando, isso acontece muito com quem tá começando. Dá essa disponibilidade e aí, realmente, a pessoa mandou, você já tá com tempo mais livre, você consegue responder e assim vai indo. E quando chega numa determinada fase, que a tua agenda tá com mais pessoas já, você não dá conta de responder e aí as pessoas, elas se adaptaram a você estar respondendo toda hora. E aí elas não ficam mais satisfeitas, não fica prazeroso para você, então tenha, mesmo que hoje a sua agenda seja mais livre, tenha esse cuidado, porque você ficar interrompendo a todo momento o que você está fazendo, o seu estudo, né, o seu planejamento, para ficar respondendo não é saudável no longo prazo. Então, para a gente poder falar de fazer um bom pós-atendimento, eu preciso dizer, tem que ser bom para você também. Né? As duas partes têm que estar envolvidas, porque senão você não vai estar entregando algo que seja bacana, compreende? Porque você não está ali entregue totalmente. Então me explica como é que funciona, e um ponto que eu acho que tem que ficar muito claro quando a gente vai fazer essa explicação é o que é possível ser visto ali
pelo WhatsApp ou pelo e-mail e o que é uma consulta nova. Eu lembro que uma das minhas alunas, da turma 4 do coaching, ela veio conversar comigo uma vez que ela tinha essa abertura para as mães, né? E o que ela percebia? Ela trabalha com introdução alimentar, tem os pacientes lá da IA, e aí ela percebia que eles vinham pro atendimento dos 6 meses, ela dava essa abertura deles poderem tirar as dúvidas. Aí quando ia chegando lá naquela época que às vezes precisava trocar a textura, precisava tirar alguma dúvida, que era algo de novo atendimento, de ir conversar, por exemplo, sobre o movimento de pinça, que chegou algo do tipo, as mães queriam tirar as dúvidas pelo WhatsApp. E na verdade isso era um novo atendimento, porque a criança cresceu, ela tem demandas diferentes nesse momento, a gente precisa evoluir algumas coisas no cardápio nesse momento. Então você também explicar isso perante o grupo que você trabalha, o que é possível da gente ver por uma mensagem e o que é um novo atendimento. Porque senão você faz um atendimento e pronto, né? Tiro todas as minhas dúvidas, sano todas as minhas dúvidas aqui. Então, quando eu falo de pós-atendimento, mais do que ficar tirando dúvidas, até porque eu trabalho com curto espaço de tempo entre um e outro, não é uma coisa de 1 mês, 2 meses, a gente se encontra com mais frequência, mais do que ser um espaço de tirar dúvidas, que ele existe, mas mais do que isso, é ser um espaço de comunicação para enviar novos materiais e enviar incentivos para essas famílias. Então, eu tenho famílias que elas falam que elas gostam muito que toda semana entra em contato, beleza. Eu mando áudio, eu pergunto pra criança como é que tá, eu mando áudios que eles são direto pra criança, a gente pode pegar. Eu gosto muito desse recurso de usar o WhatsApp mais do que o e-mail, apesar de eu já ter usado e-mail uma época, porque ali a gente consegue mandar áudio, né? Dá pra você gravar e a criança, mesmo que ela não leia, ela te escuta. Ou mesmo se rolou ali alguma conversa que a mãe não quer que a criança leia, ela pega e só liga o áudio e a criança pode escutar e a criança pode gravar o áudio de novo pra você. Então eu tenho vários áudios das crianças me respondendo, eles mandam foto, mãe, pega o celular pra gente poder mandar uma foto pra tia Carol, e pega lá, vai, tira foto do que fez e manda. Então essa relação, abrir esse canal, as crianças elas curtem, pra quem já trabalha vocês devem ter percebido, mas pra quem ainda não, para vocês entenderem, elas gostam desse ponto de, olha só, tô colocando em prática aquilo que eu combinei com você. Lembra, Carol, combinei isso com você, tô colocando em prática. Não é isso que eles falam, mas na hora que eles vão e eles comem, aí eles tiram, mãe, vamos tirar uma foto pra mostrar pra tia Carol? É justamente pra dizer, olha só, eu fiz, olha que bacana, eu tô conseguindo. Então você ter esse espaço, eu acho essencial, assim, hoje na minha prática. E o que é que pode ser enviado para essa criança como estímulo, além de um áudio onde você está perguntando sobre as ações? O que eu faço sempre a gente tem final de atendimento, tem as ações que ficam definidas a partir do que foi trabalhado. Então, eu reservo um dia da semana para ir lá e mandar o áudio para a criançada toda, para falar, lembra, pego a pastinha dele, lembra a ação que a gente combinou? Você falou disso, daquilo outro, né? Então você pega os seus prontuários, pega e fala pra ele, lembrando, me conta como é que tá sendo aí. E aí ele te abre esse espaço pra falar sobre, tia Carol, tô conseguindo, não deu certo, poxa, não fiz esses dias, vou ter que fazer, sabe? Você consegue essas conversas. A mesma coisa você pode fazer pra mãe, porque eu não defino ação só com a criança, eu defino ação com a mãe. E aí se você está trabalhando com a família e teve uma ação que saiu dali, que você percebe que eles estão precisando construir alguma habilidade, algum tipo de conhecimento, você pode ter materiais de apoio. Então eu com as crianças, eu adoro trabalhar a parte dos vídeos. Eu vou ver, deixa eu virar meu computador aqui para vocês verem. Eu gosto de mandar assim, ó. Tá vendo? Esse daqui é um PDF, então eu mando esse PDF e aí ele já vai com essa parte de apertar o play. Então vamos supor que eu tô trabalhando com a criança, a questão de menos ultraprocessados, falar mais sobre alimentos da natureza e tudo mais. Isso chega lá pra ela aperta o play aqui e ele vai direcionar para um vídeo do YouTube que tem a parte de educação alimentar e nutricional. Então a criança vai poder ver esse vídeo, esse daqui fala de feira, né? Ele é um vídeo super bonitinho, ilustrativo, então eu tenho mais de 50 vídeos aqui onde eu pego e mando desse jeitinho que eu mostrei pra vocês. Vai bonitinho assim, no PDF, lá no WhatsApp da família, que na hora que ele quiser, ele aperta o play e é direcionado pra ver.
Então, o que eu faço? Eu escolho perante a demanda que o próprio atendimento anterior teve. Isso é super legal para você enviar e depois falar assim, ó, tô mandando um vídeo para você ver, depois você me conta o que você achou. E aí você tá gerando novos relacionamentos, novos conhecimentos, enviando esse tipo de material. E aí, sim, os vídeos, eles são o vídeo feitinho, bonitinho é uma forma. Você, inclusive, pode gravar um vídeo seu, né? Você gravar contando uma história, você fazendo uma receita, você indicando alguma atividade para essa criança. Então, isso é possível de ser feito. Livro de historinha eu gosto bastante para fazer gravação, sabe? Da leitura, e aí você pode ir conversando com a criança enquanto você tá lendo, falando assim, olha só, aqui nesse livro ele tá fazendo tal coisa, você, como é que tá aí na sua casa? E você pode deixar esses materiais prontos, inclusive, e não ficar falando o nome de criança vídeo a vídeo, porque aí você consegue utilizar. E esse vídeo você sobe também, você pode subir ou no canal do YouTube, ou no Vimeo, os meus eu subo no Vimeo, e basicamente vai assim, ó, quer ver? Ele vai assim pra família, você manda o vídeo e aí beleza, você coloca lá, você falando, lendo a história, sabe? E aí você escolhe formas de interagir mais com essa família, de formas de você poder... Opa, travou aqui. Formas de você poder conduzir com essa família novos formatos de educação alimentar e nutricional para essa criança também, porque isso vai sustentando algumas ações entre atendimentos, tá? Outra coisa que dá pra fazer, que eu falei, são as receitas. Nossa, você ter receita. Sabe assim, quando você vai fazer uma receita na tua casa, você gravar um passo a passo e deixar isso disponível para eles te acompanharem. Vou colocar o vídeo daqui da tia Carol fazendo a receita e vou acompanhando ela e vou fazendo junto. Isso também pode ser um pós-atendimento que não é simplesmente faça essa receita, leia esse livro, mas é você aparecendo ali, você ainda junto com eles. Eu gosto bastante desse tipo de abordagem. É claro que dá pra você mandar um e-book de receita, tá? Dá pra você mandar. Mas isso eu acho que vale na hora do atendimento. A gente fala, tô te oferecendo essas receitinhas aqui. Você pode guardar o teu pós-atendimento para alguns tipos de receita e você mandar uma receita com um vídeo. Não é um e-book, mas é uma para ele fazer naquele final de semana. Faz aí, coloca em prática e depois me conta. Eu sei que é uma criança, por exemplo, que tá com dificuldade de aceitar algumas verduras. Nossa, eu vou mandar a receita do bolo de agrião para ele, sabe assim? E aí a gente vai tendo outras formas de apoiar essa família. E não necessariamente você precisa entregar tudo isso no final do primeiro atendimento. Você pode entregar isso no seu pós-atendimento. Dali uma semana, se você encontra a cada 15 dias, você entrega um pouquinho nessa primeira semana, um pouquinho na outra, né? Você dá as orientações que são necessárias, ela sair dali naquele momento, mas esses materiais de apoio, você pode ir fazendo com esses espaçamentos. Isso tanto gera uma relação de mais proximidade com você, quanto dá possibilidade deles irem colocando em prática. Porque se eu saio de lá com vídeo para ver, com receita para fazer, com livro para ler, com, sabe, um tanto de coisa para colocar em prática, é difícil às vezes eu conseguir também dar conta. Se vai chegando de maneira mais... Não devagar, mas assim, no tempo certo de eu conseguir pôr em prática, isso faz muito mais sentido para as famílias que vão ter que fazer grandes mudanças. Outra coisa que dá pra você fazer, eu mostrei aqui, né, vídeos para as crianças, mas você pode mandar vídeos para os pais das crianças. Então, muitas vezes esses pais eles estão precisando trabalhar alguns comportamentos referentes ao estímulo do comer, ou então, eu já tive uma mãe que ela estava precisando, o que acontecia? Mãe tinha separado do pai, né? Então a criança, enfim, já vinha num processo da gente fazer alguns ajustes na alimentação. E aí a mãe muito em cima da criança, já era uma mocinha que podia ter autonomia pra muita coisa e tudo a mãe fazia por ela. E num dos nossos encontros ela falou assim, Carol, eu não aceito que ela cresça, e porque senão eu vou ficar sem ninguém, sabe? E como é que é? Então, tá difícil pra mim lidar com isso. Aí eu falei, tá na hora, às vezes, de você buscar esse apoio psicológico pra você também. Eu sei que a pequenininha vai, então é bom você também. E aí, ao mesmo tempo, o que eu comecei a trabalhar com ela? Questões de autoestima dela própria.
E eu mandava, sabe? Eu falei assim, ó, você gosta, por exemplo, de maquiagem? Você gosta de parte de atividade física? Eu tenho algumas parceiras que têm umas aulas que elas me dão quando eu quero e eu posso te enviar. Isso faz sentido pra você? Ai, Carol, eu vou adorar. E foi incrível, gente. Eu mandei um vídeo pra ela. No outro atendimento, quando ela voltou, ela não andava muito maquiada. Mas sabe quando ela voltou outra? Ela voltou assim, tava feliz, tava leve, tava com uma maquiagem feita. Ela falou assim, ai, Carol, olha, eu fiz. Aí até a pequena falou, nossa, tia Carol, agora a mamãe todo dia tá se cuidando, tá até menos no meu pé. Porque aí não é mais nem a questão de eu estar falando só sobre alimentação, se isso faz sentido pra você, mas eu também posso dar esse apoio, indicar às vezes algum curso, já indiquei curso de culinária pra mãe fazer. Ó, procura, tem essa escola aqui que dá curso de culinária, pode ser muito bacana pra você, tanto pra habilidade que precisa desenvolver na casa, quanto pro teu próprio lazer, né? Esses pontos, quando a gente vê algo que pode fazer sentido para aquela família, que você sabe que a família gosta, inclusive, sabe? Você pode recomendar. Eu já vi vídeos, às vezes, vídeos não, como chama? Ai, filme. Às vezes estava assistindo um filme e por conta de alguma conversa com a mãe, ah, Carol, eu gosto de tal tipo de filme, né? A gente viu esse final de semana, eu adoro esse tipo de filme. Aí tô assistindo, mando um recadinho, olha fulana, eu vi um filme aqui que eu acho que você vai gostar muito. E aí dá uma assistida, depois você me conta o que você achou. E aí isso é geração de relacionamento. Então eu posso trabalhar nesse pós-atendimento os dois lados. Eu posso trabalhar tanto os vídeos, os materiais, os livros, os áudios até motivacionais com relação à alimentação, mas eu também posso enviar esses outros. Eu tenho uma aluna que ela trabalha em parceria com um personal trainer. Então, esse personal dá vários materiais para ela entregar para os pacientes dela. E aí ela manda atividades de brincar, sabe? De atividade física mesmo, assim, para as crianças fazerem em casa. E do mesmo jeito ela entrega para esse personal algumas dicas sobre a parte de alimentação que ele dá para quem trabalha lá com ele. Dá pra gente fazer muito disso, de fazer essa intersecção, de não ficar só na alimentação, né? De ir além. Mas é claro que se você ficar só na alimentação falando da forma que eu te disse, mandando um material, mandando um videozinho de receita, um de livro, uma música, aqueles vídeos também eu mando música, faz muita diferença pra família. E aí eles relembram. Eu tenho print de aluna que já mandou pra mim, olha, Carol, aqui, só depois de ter mandado um vídeo de leitura pra criança, olha o resultado que deu. Porque aí passou um tempo daquele atendimento onde eles saíram muito motivados, muito animados, e o tempo vai passando e mudar um hábito é difícil, né? E aí se eu não me relembro, se eu não me reconecto muitas vezes, passa. Então eu gosto dessa interação por este motivo. Você pode mandar e-book, você pode mandar ferramentas que vocês tenham. Então as alunas dos nossos ambos cursos têm os materiais, né, os cards que dá para ser enviado. Você pode mandar isso para as famílias sempre como apoio. E aí uma coisa é mandar por mandar. Outra coisa é você mandar e contextualizar sempre. Então, por que eu estou te enviando esse material? Olha, mãe, tô enviando esse vídeo, acho que a partir dele vai ser legal você trabalhar tal coisa com a sua criança. Ah, tô mandando para uma adolescente, tô mandando porque eu quero que você repare aqui nesse vídeo isso e isso que tá sendo falado, né? A gente consegue sempre, eu falo que existem muitos recursos para serem utilizados, mas nenhum recurso é válido se eu não tenho um objetivo com ele. Por isso que eu tenho que ir lá e contextualizar. Para que eu tô te mandando isso? Para que eu vou mandar uma atividade de colorir para criança? Que sentido faz? O que eu quero a partir daquilo, entende? Eu preciso sempre trazer isso, porque não necessariamente pode estar bem na tua cabeça qual é o motivo de você estar enviando uma leitura para uma família, seja lá o que for, na tua cabeça tá muito certo, tá interpretado já os motivos. Agora, não necessariamente na deles. Então, eu sempre guio, eu falo, ó, depois você me conta o que você achou, né? E aí eu faço uma explicação posterior. Ou então, repara nisso daqui quando você estiver lendo esse texto, vendo esse vídeo e tudo mais. E essas são formas que a gente vai se aproximando mais dessa família e sai daquele que seria o tradicional, que é o espaço aberto para dúvidas. E aí esse espaço aberto para dúvidas, ele pode existir? Pode, para aquelas dúvidas do que foi trabalhado. Agora, sempre uma demanda nova, que é uma demanda para ser trabalhada em atendimento, a gente precisa conduzir para o atendimento. Porque o que eu percebo é, quando chega nessa parte que fica desbalanceado, sabe? É muita dúvida, e eu não consigo pôr um limite ali,
não fica legal pra mim mais. E eu acho que pós-atendimento não tem que ser feito. Quando, na verdade, a gente não estabeleceu aqueles limites lá que eu falei no começo, que são importantes pra ser legal, pra ser saudável pras duas partes, tá? E essas estratégias de apoio para a família, elas podem ser traçadas sempre a partir do teu atendimento mesmo. Então, se eu trabalhei hoje algumas demandas, eu vou enviar materiais que tenham a ver com essa demanda, para não ficar descontextualizado. Porque às vezes a gente quer mandar muita coisa e a gente nem trabalhou aquilo ainda, nem chegou naquele momento ainda, né? Então, também não colocar os carros na frente dos bois. Ter esse cuidado na hora de conversar com essa família. E eu gosto de reforçar as ações. Então, como é que tá aí? Tá tendo alguma dificuldade? O que precisa de ser feito? Essa é uma comunicação que eu faço muito, principalmente com as crianças, até porque eu quero ouvir delas, né? Carol, a maior parte das famílias vão querer. E quando a família não quiser? Quando a família não quiser, tá tudo bem. Você lembra, a gente vai fazer aquilo sempre que é o melhor para a família. Você pode, a cada período, relembrá-lo. Falar assim, ó, se você tiver interesse a qualquer momento que eu te envie esses materiais, semanalmente, quinzenalmente, você me avisa. E eu te envio. A gente não precisa forçar nenhuma situação com nenhuma família. Tem que fazer sentido para eles. E aquela sensação, ai, Carol, mas eu envio um tanto de material e eles não falam nada. É também porque provavelmente não teve alinhamento lá no começo. Não foi conversado sobre qual eram os fundamentos daqueles materiais. Uma coisa é mandar o material por mandar, né? Mandar o videozinho lá por mandar uma leitura por mandar. Outra coisa é o que vem por trás. Então, por exemplo, quando eu mandei o vídeo da maquiagem para aquela mãe, eu falei, olha, eu acredito que para você vai ser muito importante trabalhar esse resgate com você mesma, porque você tá muito nos cuidados só da sua pequena. E às vezes a gente precisa desse momento para nos cuidar. E aí eu contextualizei. Lembra? Quando a máscara cai no avião, o que fala? Máscara primeiro na gente, né? Você põe a máscara em você para depois pôr a máscara nas crianças. E é a mesma coisa na sua vida. Se você não estiver bem, não tem como dar o seu 100% cuidando da sua pequena. Então vamos lá, vamos resgatar alguns cuidados. O que você gostava de fazer que você não gosta mais? E aí ela citou a questão da maquiagem, entre outras coisas. Eu falei, beleza, eu tenho uma colega que pode te mandar esse vídeo de maquiagem, acho que você vai gostar. E aí quando eu mandei e recontextualizei. Ó, mamãe, tô te mandando esse vídeo, como a gente conversou, espero que você goste, que você possa pôr em prática, porque lembra sempre, a máscara primeiro em você, depois na sua pequena. Então, quando a gente manda um material que está contextualizado com o que foi trabalhado e, ao mesmo tempo, a gente indica novamente por qual motivo a gente está mandando, faz muito mais sentido do que eu simplesmente falar assim, tô enviando essa historinha aqui para você ler com a sua criança. Tá bom. Com a minha criança eu também leio Branca de Neve, leio Chapeuzinho Vermelho, leio, sei lá, Os Três Porquinhos. Aí você tá me enviando isso, deixa eu entender como eu trabalho isso. Pra que me serve isso agora? Como é que isso me ajuda agora? Compreende? E aí, a gente começa a passar para um outro patamar de entrega, tá? Então, queria deixar esses pontos aqui bem elucidados pra vocês. E eu acredito que eu falei da logística de combinar isso com a família, de quando vai ser, quanto tempo você demora para responder, e para nossa própria organização, por experiência própria, eu prefiro reservar um bloco na minha semana para fazer isso. Então você pode escolher, por exemplo, toda sexta pela manhã você vai mandar todos esses materiais, do que você ficar mandando picado para todo mundo, né? Ou pode ser um material de começo de semana. Eu acho muito legal ser começo de semana ou final de semana, porque se for perto do final de semana ali na sexta, abre o espaço para o final de semana e para algumas atividades que podem ser vindas a colocar em prática em conjunto. E se é no começo da semana, dá aquele gás da renovação da semana, né? São os dois pontos. Que senão você fica todo dia mandando. Todo dia você acaba ficando refém do celular, né? De ficar ali enviando coisas para a família. E você não consegue focar em outros pontos que são importantes, incluindo o seu estudo, incluindo você poder organizar suas coisas e tudo mais. Então, tenham esse balanço de entender que a gente pode sim levar essa qualidade maior, né, no atendimento e pós-atendimento, mas ao mesmo tempo também isso tem que ficar saudável dentro da minha rotina enquanto profissional, enquanto pessoa. Tá certo? É isso, deixa eu ver aqui o que tinha de dúvidas. Eu vou responder essa daqui.
que perguntou da Semana NutriKids. Ó, a Semana NutriKids ficará salva no YouTube ou somente ao vivo? A Semana NutriKids não fica no YouTube, tá? E também não é ao vivo. É uma gravação que é feita. Esse vídeo é colocado num site externo e aí só quem tiver inscrito recebe o link para ir para esse site. Então vocês vão poder ver no site a gravação do vídeo, tá? E aí libera um no dia 15, no dia 17, no dia 19 às 9 horas da manhã. E você pode ver durante a semana a qualquer horário. Depois disso, eles vão sair do ar. A Rá perguntou, Carol, você usa um número só para pacientes ou seu pessoal só para pacientes? Imagina se... Ó, gente, assim, eu tenho hoje... como que eu vou dizer? A gente tem... Eu esqueci o nome. Aquele WhatsApp profissional, WhatsApp Business, é esse o nome, agora eu lembrei. A gente tem o WhatsApp Business, pode ser utilizado, né? Eu recomendo que seja até utilizado, porque ele tem um pouquinho mais de recursos e tudo mais. Mas ainda assim, é melhor você ter um número separado, porque às vezes chega no final de semana, você pode desligar aquele número, se desconectar um pouquinho, sabe? Você também tem... Você separa a sua vida pessoal da profissional, porque as mensagens podem se misturar, chega mensagem de amigo, mensagem de grupo da família, mensagem de paciente, aquele monte de coisa, e você se perde. Então, é melhor ter um número profissional só. Aí, vida real e vida possível. Eu tenho um único celular, e no meu celular ele não é dual chip, cabe um chip só, ok, vai usar esse número, e aí você coloca esses limites. Ó, é esse horário que eu respondo, eu demoro tanto tempo para responder, e ainda assim, de vez em quando, a gente precisa realinhar algumas expectativas, né? De vez em quando a gente precisa ir lá e falar, ó, mãe, nesse momento agora eu não posso te responder, porque como combinado eu faço dessa tal maneira. O importante é você ter alinhado antes, porque aí não vai falar, pode me chamar quando quiser, e na hora que ela te chama você dizer, não, agora não pode. Então deixa isso alinhadinho logo no primeiro atendimento, tá bem? Deixa eu ver o que tinha aqui pra cima, eu acho que tinha passado uma dúvida. Deixa eu rodar pra ver se eu encontro. Vocês gostaram das ideias? Opa! Material também, eu mando as próprias ferramentas, né, que eu tenho, eu envio algumas para eles colocarem em prática entre atendimento. Então, por exemplo, tem uma ferramenta que é um jogo de tabuleiro, que é o Construindo Hábitos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Mas assim, vamos ver se gira aqui. Girou. É um tabuleiro... assim, e aí eu mando pra família e eu peço pra eles me falarem que parte que eles estão, como é que tá sendo, né, o que é que eles fizeram a cada dia e tudo mais. Então, essas ferramentas que vocês tiverem para trabalhar com as famílias, elas podem ser possíveis de gerar, inclusive, comunicação com vocês, no sentido de, olha, como é que tá aquele preenchimento do material que eu te mandei, né? Você tá precisando de alguma ajuda? Tá sendo proveitoso para você? Não tá sendo? Como é que você tá fazendo? Isso também é um pós-atendimento, você entender dos materiais que você tá entregando, o que tá fazendo sentido. Eu tenho criancinha que manda para mim os materiais de colorir, e aí eles colocam nas imagens, eu falo, e aí, cadê? Você coloriu, sei lá, o brócolis? Cadê o brócolis da tua casa? Mostra pra mim, sabe? Assim, dá pra gente conduzir de maneiras diferentes. Mas era outra coisa que eu tava subindo aqui pra ver se tinha a dúvida. Aí eu lembrei disso. Carol, você faz empréstimos de livros para pacientes? Se sim, como controla a devolução? Sim, eu faço empréstimo sim. A gente tem até um desafio na Atitude de Nutrição, que chama Desafio Leitura Nutritiva, onde por 21 dias eu indico formas da gente diferenciar o nosso atendimento através dos livros. E uma das coisas que a gente trabalha ali dentro é essa logística do emprestar os livros, né? Eu controlo os meus livros pelo Trello. Já perdi alguns numa época anterior, porque não tinha um bom controle. Então é bom sempre que você tenha algum local para fazer esse controle de com quem tá e quando essa pessoa vai devolver, tá certo? Andressa, consigo comprar todos esses jogos que você utiliza nas consultas? Olha, o que eu utilizo nas consultas, Andressa, eles são os materiais que estão nos nossos cursos. Então, ou no programa Brincar de Comer, ou na formação online em coaching nutricional infantil. São as duas metodologias que eu trabalho. Alguns materiais estão em um, alguns estão em outros, correlacionados à própria metodologia, né?
aí as alunas, elas têm total acesso aos meus materiais e podem utilizar, tem espaço para elas botarem logo e tudo mais. É claro que eu também utilizo alguns outros materiais, já mostrei aqui pra vocês que eu adoro utilizar livros, então eu utilizo muito os livros da coleção Temperando Palavras, enfim, já mostrei vários aqui, né? Esses recursos não são meus. Aí depende de quais você tá falando. Esses joguinhos, esse daqui do Construindo Hábito eu que fiz e tudo mais. Então aí ele tá dentro do curso. A Eli falou que a ferramenta do desafio da família poderia ser também para o pós-consulta. Sim, dá para mandar também no pós-consulta. Tem várias ferramentas que a gente tem na formação que dá para fazer esse momento do pós-atendimento, né? É claro que eu gosto de explorar com eles na hora do atendimento o que significa e o que é, e aí eu vou fazendo essas lembranças. Então, eu indiquei como trabalhar, por exemplo, a Construindo Hábitos ou o Desafio da Família ali, e aí eu mando depois de uma semaninha ali, no dia que eu faço o contato, pra eles, como é que tá sendo? Me manda uma foto, fala pra mim como é que tá. E aí isso de mandar a foto, de perguntar como tá sendo, eu alinhei antes, eu podia perguntar até pra não ser invasiva. E eu já ouvi de mães que, Carol, hoje a gente não vai mandar a foto, mas tá correndo tudo ok aqui. E beleza, eu confio, eu não preciso ficar pedindo provas. A foto não é pedir prova. A foto é poder gerar essa relação mesmo. Tem as mães que adoram, tem as mães que preferem que não. E quando eles voltam no atendimento, tá tudo correndo bem. Por isso que a gente tem que sempre conversar antes o que é que eles gostam, o que é que eles acham que fica confortável pra eles, tá? Deixa eu ver aqui o que tem mais de dúvida. Aqui, ó. Mandar a mensagem durante a semana perguntando como está sendo. Aí foi o ponto que eu falei, sim, eu mando a mensagem sim, desde que eles tenham me dito que tá tudo bem com isso, de eu enviar. E eu costumo deixar aquele dia fixo, tá? Pra você enviar, pra você não surtar com muitos pacientes, muitas mensagens e depois você acaba até esquecendo de alguém. Então você pode, inclusive, fazer uma listinha, assim, de quem é que tá em acompanhamento com você e mandar. E aí fica de insight extra aqui, mesmo pra pessoas... Sabe aquele pessoal que já passou em atendimento com você ou talvez tenha abandonado o atendimento em algum momento, ou veio por conta de ser introdução alimentar e aí não voltou mais, agora talvez a criança esteja com 2, 3 anos? Você pode, se você tem esses contatos, pegar alguns materiais e enviar. Então imagina que bacana você atender uma criança lá na introdução alimentar e você atende também crianças de idade pré-escolar. Essa criança cresceu, tá com 2, 3 anos agora, você manda uma mensagem pra essa mãe: fulana, tava aqui lembrando de vocês, né? O fulaninho deve estar grande já. Inclusive, eu imagino que ele já esteja gostando bastante de ver vídeos, vou mandar esse vídeo aqui pra você. Ou então, eu lembro que você gostava de tal coisa, vou mandar isso daqui pra você. E é nesse momento, muitas vezes, que a gente é reativado ali na memória das pessoas, se você ainda não tinha esse aspecto de criar a fidelização no sentido de você ser lembrada. E aí a pessoa fala assim: nossa, que legal que você entrou em contato, inclusive eu tô precisando aqui de uma Nutri novamente pro meu pequeno, tá? Então você pode utilizar também nesse sentido, de ser um momento na hora que você vai fazer a parte do pós-atendimento e conversar sobre as ações, tirar as dúvidas e mandar material, de você incluir algumas pessoas que ficaram aí perdidas nesse meio do caminho, porque não deram sequência ou porque, enfim, acabaram chegando ao final do tratamento. Você pode mandar algum material para dizer: olha, eu tô aqui, continuo, né, com o meu trabalho e tudo mais, acredito que esse material pode te auxiliar. E aí aquela entrega genuína mesmo, de se eles tiverem interesse ou estiver precisando, inclusive, eu vou ser lembrada. É sempre importante a gente ter na cabeça, eu acho que essas parcerias que se criam com essas famílias, elas são muito importantes assim para o reforço do nosso posicionamento enquanto profissional. E eu realmente, eu gosto, eu tenho crianças que estão com 10 anos, eu conheci eles, tinham 6 anos, e, gente, eles às vezes me mandam áudios: olha, tia Carol, como que tá aqui? E não tem necessidade mais nenhuma de acompanhamento, não precisa mais de nutricionista, inclusive não passa mais comigo, mas eles têm algum tipo de relação que eles lembram sobre essa parte da alimentação, então quando surge alguma coisa diferente, acaba mandando um áudio, um textinho, algo do tipo. E isso veio por conta de uma relação próxima que se estabeleceu. E é complicado a gente estabelecer essa relação em 1 hora de atendimento, né? Isso é uma construção que vai acontecendo. E o pós-atendimento, ele vem para amarrar tudo isso, amarrar um bom atendimento, né? Amarrar essa aproximação. E é claro
que tem que ser, como eu disse, confortável para você. Então, coloque os limites que cabe a esse momento. Ai. Deixa eu ver se teve mais dúvidas. As mensagens é individual ou sempre em grupo? Individual, tá, Kari? A não ser que seja dentro de um grupo de atendimento. Então, você pode fazer grupos de atendimento, né? Tem, por exemplo, os grupos de educação alimentar e nutricional para as crianças. Aí, se a gente está falando de um grupo, essa mensagem pode ir dentro do grupo, mas para os pacientes, elas são sempre individuais, tá? A Rafa perguntou qual o nome dos 2 cursos. Tem o programa Brincar de Comer e a formação em coaching nutricional infantil. A formação, ela tá fechada agora, eu vou abrir vagas dia 22 de junho, tá? Depois da semana NutriKids. E aí ela é uma formação para o profissional que queira agregar a metodologia do coaching nutricional infantil no atendimento, que é uma metodologia para gerar mais adesão, e ela é uma metodologia que está aplicada para o atendimento de crianças, né? Trabalho tanto com a criança quanto com os seus pais. E o programa Brincar de Comer é sobre educação alimentar lúdica para pré-escolares, crianças de 2 a 6 anos, aí as atividades que envolvam brincar mesmo com esses pequenos. A Raquel perguntou, Carol, você vai deixar liberado a compra do curso do coaching até que dia? O meu cartão fecha dia 25, vai deixar até essa data? Nossa, deixa eu ver que dia é a sexta-feira, dia 22 é uma segunda. Geralmente eu deixo até sexta, porque aí eu tenho que no final de semana o tempo de pôr os alunos todos no grupo pra gente começar as atividades. Então vai até sexta ou até as vagas acabarem, tá, Rá? O que eu te recomendaria, qualquer coisa, é de você emitir um boleto no primeiro dia, porque aí você reserva a sua vaga para caso aconteça das vagas elas acabarem sendo esgotadas logo no começo. E aí você reserva a sua vaga emitindo o boleto e depois na hora que o seu cartão virar, a gente passa no cartão. Aí você só me chama pra gente combinar, tá bom? Porque realmente eu tenho, enfim, eu tô... Nesse momento eu ainda faço todo o suporte de alunas sozinha na parte da metodologia. Então, análise de atendimentos, quando a gente tem que conversar e tudo mais, só tudo eu que faço. Tanto a parte de responder lá na plataforma, quando elas me mandam mensagem no Telegram. E aí, se eu não consigo dar um suporte de qualidade, se a gente botar, sei lá, 200 pessoas pra dentro, né? Não daria nesse momento. Então, portanto, até sexta-feira é a ideia, mas se a turma começar a ficar extensa e grande demais, aí eu fecho antes. Ah, você tá amando o programa Brincar de Comer? Os 2 cursos são maravilhosos, assim, são 2 metodologias que trabalham muito bem. Eu tenho alunas que fazem os 2 cursos e um não exclui o outro, né? Eu só vejo eles se agregando, até porque é o que eu faço. Tem horas que eu trabalho com coaching nutricional infantil exclusivamente, hora que eu trabalho com educação alimentar e nutricional infantil exclusivamente, e horas que eles se casam, porque uma coisa não exclui a outra. Eu acredito que enquanto profissional, quanto mais ferramenta, quanto mais técnica, quanto mais formas de conduzir a gente tem, e aí é aquela posição que eu sempre falo pra vocês, sou eu enquanto profissional decidindo o que fazer a partir dos recursos, né? A gente cresce, porque aí a gente tem mais possibilidades. Então, só vai agregar pra você por aí também. A Lu falou também que achou o máximo. Ah, meninas, ótimo. Ó, amanhã a gente tem live aqui de novo, hein? Vocês venham, sábado e domingo, eu tô firme e forte aqui. E aí, vou fazer uma lembrança pra quem tá aqui ao vivo. Hoje eu escolho quem que vai ser a pessoa que vai fazer a mentoria ao vivo do domingo. Então, se você não respondeu aquele post que tava o que é que nutrição materna e infantil realmente significa pra você, vá lá e coloca o que significa pra você de coração, porque eu vou escolher quem vai ser a pessoa que vem aqui ao vivo comigo no domingo pra tirar as suas dúvidas sobre o que quiser da parte de carreira, da parte de atendimento, tá certo? A Arce a gente fez ontem, até ficou... Ontem, quinta-feira, até ficou salvo, depois se vocês quiserem ver. Ela tava contando, ela já tá no momento de diversificação de serviços, de fazer parte de curso para pais. A gente falou como ela conseguir expandir essa parte. E aí no domingo vem mais uma pessoa pra cá. Eu escolho hoje essa pessoa, então deixe lá a sua frase, tá bom? A Rafa, realmente o programa Brincar de Comer é maravilhoso. Ah, que bom que vocês estão gostando. Aí quero ver vocês depois no coaching também. Vai ser uma alegria receber todo mundo que
Carol, quando você vai iniciar o Brincar de Comer novamente? Parece que já começou. Como faço para me inscrever? O programa Brincar de Comer tá com as vagas abertas, tá, Regina? Ele tem épocas que ele corre por turma, mas eu costumo deixar ele aberto porque ele é um curso que ele tem suporte o tempo inteiro. Então a gente tem às vezes algumas turmas especiais por conta de condições mesmo. Teve uma turmona que entrou no começo de maio, final de abril, começo de maio, mas ele tá aberto e aí você consegue acompanhar normalmente, os módulos vão sendo liberados para você e você consegue falar comigo sem problemas nenhum. A Arce falou que vai ganhar sorte grande quem for escolhida. Será que vai ser outro aniversariante, Arce? Porque você, olha, foi presente de Deus, viu, mulher? Eu mandei pra ela, falei, Arce, sua frase foi escolhida. Ela, meu aniversário, que presentão! E eu não sabia. Carol, seus cursos são indicados para nutricionistas já formados ou para quem está estudando também? Dri, eu já tive estudantes, tenho estudantes no curso, já tive estudantes que elas eram estudantes quando elas entraram e agora inclusive estão formadas. Eu recomendo que você já possa, assim, eu falo que estudante pode fazer sem problema nenhum, a não ser que você esteja muito no comecinho da graduação, tipo primeiro semestre. Mas se não, você já pode fazer, porque já dá pra você ir construindo vários materiais, dá pra você ir entendendo, né, e se posicionando. Isso tudo te ajuda pra na hora que você se forma, já tá, o caminho tá mais fácil. Eu tive alunas que fizeram os cursos e aí quando elas começaram, se formaram e foram começar a atender, aquelas que queriam a parte da escola, já estavam com escola já praticamente fechada, foi lá só assinar o contrato na hora que o CRN saiu, já tinha outras que tinham lista de espera para quando fosse começar a atender, então tava com os contatos, dá pra você fazer assim sim, tá certo? Depois se você quiser trocar uma ideia comigo, a gente vê qual que seria a melhor indicação pra você. A Jo perguntou se eu poderia repetir qual software eu indico. Na verdade, eu não uso um, tá? O que eu falei foi isso. Eu não uso, mas eu acabo indicando aqueles que as minhas alunas mais usam e gostam, que é o WebDiet, Dietwin e o Numax. Meninas, então, ó, amanhã, 18 horas, a gente tem a live aqui com perguntas e respostas. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Agora, acabando a live, eu vou lá e abro pra... já dá tempo de eu abrir sim, que eu tava pensando se ia ficar até amanhã às 18 horas, que ela só fica 24, mas dá. Eu abro ela, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, sobre atendimento, sobre carreira, focado em nutrição infantil, tá? Porque é meu nicho, não vem me perguntar de emagrecimento, coisas do tipo, que eu não sei. Aí vocês podem colocar as dúvidas de vocês amanhã e a gente vai fazer essa parte de perguntas e respostas, respondendo dúvidas. E vamos falar um pouquinho de tudo, das dúvidas que ficaram da semana. Lembrando que na semana NutriKids a gente vai ter as aulas e aí não vai ser aqui. E lá vocês vão ter um espaço, inclusive debaixo da aula, assim, para vocês colocarem as dúvidas e lá a gente responde nos comentários. A Carol falou que é nova aqui no Insta e que já tá amando tudo. Seja muito bem-vinda. Eu fico feliz quando chega o pessoal novo, porque eu falo que uma das minhas missões aqui com a Atitude de Nutrição é começar a juntar essa legião de nutricionistas. Já viram aquela... não é charge, quadrinho do Armandinho, que ele fala assim, a gente tá tudo espalhado, mas a gente já começou a se reunir? Então eu sinto que esse é um espaço da gente reunir profissionais que queiram fazer diferente, né? Que não queiram fazer mais do mesmo, que não sejam simplesmente prescritoras, mas que a gente tenha um olhar integral para a família, que a gente possa realmente plantar a sementinha lá da alimentação saudável e ver florescer, que a gente possa olhar integralmente para essas crianças, para essas famílias e levar através da comida mais felicidade. E para isso eu preciso ter outras formas de abordar, outros jeitos de olhar. Então eu acho que a gente se conecta, né? A gente se aproxima. Que bom que vocês estão chegando novas por aqui, sejam super bem-vindas. É isso, gente. Nos vemos, portanto, amanhã. Um beijo e depois eu conto quem foi a sortuda lá nos nossos stories.